Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Waltercast e hoje vamos com um convidado diferenciado aqui, o nosso professor de História, grande Tomé. Apresente-se aí, meu convidado. Sou o professor Tomé Mendes Ribeiro Neto, nome da avenida, né? Tenho formação em História, que é o que eu leciono aqui para os alunos, também tenho formação em Direito, fiz pós-graduação nessa área, né, Direito Público, estudei sobre a cannabis sativa, estudei sobre Direito Ambiental e também tenho formação em Educação Física, uma área da qual me aproximei por causa da minha bronquite crônica, né? E curei correndo, fazendo maratona, atividade de longa distância, então assim, fui me aproximando das áreas do conhecimento a partir de experiências pessoais, né? E sempre deixo tentar transparecer isso para os alunos quando estou mediando as minhas aulas, para mostrar que nós somos um produto de muitas circunstâncias ao longo da vida, né? Sim. Professor, só para começar a dar uma pergunta, esse é o primeiro ano dando aula aqui no Walter, não tá? Sim e não. É uma questão bem interessante. Precisamente nessa sala, há cerca de uns 3 ou 4 anos atrás, no período pós-pandêmico, nós tínhamos uma extensão que funcionava pelo Nações, Escola Nações. Era o ensino infantil aqui. E por conta disso, eu vinha lecionar aqui em nome do Nações, mas na territorialidade do Walter Fontana. Então, eu mesmo não sendo institucionalmente do Walter Fontana, eu já estava aqui. Lecionei durante um ano para os pequenininhos, como a gente chama, né, educação infantil, e sempre tinha muito contato com os alunos, principalmente através do professor Rafael e do professor Cleuder, que eram professores que eu já conhecia de outros circuitos, né, de conversa acadêmica, e, enfim, a gente tinha discussões sobre política acadêmica, política institucional, conhecimentos, filosofia, enfim. Então, efetivamente, de maneira, vamos dizer, oficial, sim, é o primeiro ano, mas eu já estive por aqui. Ah, então oficialmente então é o seu primeiro ano. Você está gostando de si, a experiência? Estou achando maravilhoso. Cara, em si, que você leciona para que turmas? Atualmente, para o ensino médio, as turmas de primeiro e segundo anos do ensino médio, o período matutino e noturno, né? E nós tivemos que trabalhar uma abordagem que recuperasse alguns contextos que foram problemáticos do ano passado, na instalação do novo ensino médio e tudo mais. Então, assim, nós estamos recuperando conteúdos com o segundo ano, né? Inclusive meu interlocutor aqui é um dos meus alunos, né? E parece que os alunos estão gostando da abordagem. Eu acho muito importante nas mediações trazer os conteúdos a partir do uso pictórico, ou seja, o desenho, a explanação dialogada, pouco uso de tecnologia, eu ainda acredito no ser humano, e através de uma forma carismática de olhar a história. Eu acho que a história ela não tem que ser vista como uma peça de museu, mas como um elemento vivo e reflexivo, que a gente impregna no nosso cotidiano para pensar que nós também somos sujeitos produtores de história, né? Sim, essa sua metodologia que você acabou de utilizar, de uma forma mais carismática, tá? Incluir mais os alunos dessa forma. Muitas pessoas dizem que é algo muito bom e interessante. A produção tá brincando ali, mas ele vai parar daqui a pouco que eu vou tacar o chinelo nele. Então, Que reverência o tempo todo, né? tipo isso. Então, essa sua forma carismática tem sido muito popular entre os alunos e aparentemente todos gostam, né? O que te inspirou a utilizar essa metodologia em si? Bom, eu sou um cara que, antes de tudo, sou um cinéfilo. Eu amo o cinema e acho que através do cinema, através de representações de professores que me cativaram ao longo da narrativa cinematográfica, eu sempre tentei elaborar que as aulas não precisassem ser naquele sistema mais tradicional que costumeiramente nós vimos. Elas pudessem ser de fato interessantes, cativantes. 2 professores nos quais eu me inspiro muito foram interpretados por um grande ator americano chamado Robin Williams. Um deles é o professor, não quero ter errado, John Keats, posso estar equivocado, o personagem no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Ele trabalha num liceu, né, acadêmico para jovens da sociedade inglesa e americana. E o outro personagem também pelo Robin Williams no filme The Good Will Hunting, também conhecido como Gênio Indomável, né? São professores que têm esse fascínio por lecionar, mas verem os alunos a partir da sua perspectiva de protagonismo como seres humanos. Não ficam naquele pedestal, eu sou o professor, hierarquia, vocês são os aprendizes desprovidos de conhecimento, de humanidade, né? Pelo contrário, ele insufla quase um clima de revolução, de revolta nos alunos, mas uma revolta positiva. A revolta das ideias e a revolta com a vida. Perceber que a vida não tem que ser uma coisa estática,
que você pode tomar decisões que contrariam às vezes a sua instituição, os seus pais e tudo mais, mas não porque você simplesmente quer ser desobediente ou rebelde, mas porque você quer afirmar a sua personalidade e mostrar que vai fazer um uso positivo disso. Claro, eu sei que como a gente vive no mundo real, né, e nós temos que trabalhar com consequências reais, eu sempre tento trazer para os alunos de margem a margem, né, as consequências desse modo de ser. Que vocês tenham essa liberdade e consideração de personalidade, pelo menos nas minhas aulas eu tento isso, mas também considerem o que a instituição e os pais falam, porque eles também têm os passados deles, os aprendizados deles, os motivos deles, tentando conciliar então que o protagonismo dos alunos consiga coexistir sem causar grande conflito entre essas duas possibilidades, essas duas preconizações. Então, significa então que você quer causar uma impressão positiva, você quer fazer realmente uma diferença. Isso é muito comum visto em professores novos, mas você tem quantos anos já de carreira mesmo? Bom, aí também, sim, que coisa, o tempo é vívido, né? Os acontecimentos são vívidos. Enfim, tranquilo. Prosseguindo com a sua pergunta, tempo de carreira, também isso é relativo. A minha atuação com docência já começa mais ou menos uns 10 anos atrás, quando eu comecei a fazer parte de grupos sociais que aconteciam em Florianópolis e envolviam o ensino da educação física, principalmente sobre a questão de inclusão. Inclusive a palestra aqui dialoga muito com isso, né? É um tema emergente, é muito importante, mas a gente às vezes aborda ele sempre na perspectiva do incluir como se fosse uma coisa até condescendente, assim, tratando como algo mimoso, caridoso. Eu acho que a pessoa com deficiência ela tem que ser experimentada no seu limite, para ela conseguir ter um protagonismo também. Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a lecionar, fui instrutor de corrida. E instrutor de corrida, terceiro ano da faculdade de Educação Física, eu corria com pessoas deficientes visuais, completas e semi-completas. E nós corríamos o chamado corredor guia, né? É uma manopla que coloca no membro superior, na mão, e na mão da pessoa que nós estamos a acompanhar, a pessoa com deficiência, e nós temos que encontrar o nosso entrosamento. É uma experiência extremamente estupefaciente, assustadora no primeiro momento. Você olha e diz, tem uma pessoa aqui confiando 100% em mim, eu sou os olhos dela, mas ao mesmo tempo é uma pessoa adulta que tem as suas vivências, o seu passado, tem esposa, tem filhos, enfim, ela também tem sua autonomia. Mas naquele momento ela está confiando para desempenhar uma atitude que não é uma atitude fácil. Fazer exercício físico em alta velocidade, porque nós corremos 17, 18, 20 km por hora. Uma pessoa 100% deficiente visual correndo a 20 km por hora do teu lado. Então nós tínhamos que encontrar uma harmonia, através do diálogo, através do compasso, através da cadência. Primeira coisa, encontrar uma harmonia através da ontologia, da personalidade. Considerar que o ser humano ali do lado não é um objeto. Era um ser humano que estava do teu lado com a história de vida dele e com as limitações, mas com expectativas e com perspectivas. Para mim foi muito marcante. Antes de eu ser historiador, eu fui educador físico, continuo educador físico, concilio as duas mediações, né? E para mim foi muito transformador. E eu acho que essa experiência da prática na educação física me tornou um professor melhor para a área das humanas depois, porque me fez ver o ser humano na sua amplitude ampla, né? Sim, você disse que você é um professor tanto de educação física formado e além de história. E entre essas duas docências ali, quais são as que você mais gosta? Eu poderia dizer que existe um assunto que eu gosto muito entre ambas. Se chama epistemologia do corpo. É a área que estuda a trajetória que o corpo passa como uma forma de ser e como uma forma de conhecimento. Porque existe história no corpo e existe corpo na história. Hoje mesmo nós estávamos encerrando uma prova, né, sobre a Grécia Antiga. E nós vemos aquelas armaduras, aquelas manoplas, as estátuas, né, a beleza estética grega. Mas nós não paramos para pensar assim como devia ser sofrida a vida de uma pessoa naquela época. Desprovida de todos os confortos e tecnologias que nós temos hoje. Também desprovida de tantas doenças que hoje nós temos, né? Será que daria para falar em saúde mental naquela época? O cara estava mais preocupado em sobreviver à próxima batalha. Então, assim, as pessoas viviam e morriam muito intensamente, mas ao mesmo tempo aproveitavam os seus momentos de maneira muito intensa. Eu acho que a história nos fornece insumos para estudar essas relações de experiência do ser humano com o mundo e do ser humano na sua sociedade, através da cultura, né?
E acho que o assunto de epistemologia do corpo é o meu elo de ligação entre esses dois mundos. Eu gosto pra caramba. Gosto também da questão estética. Por isso que eu uso muito o desenho, porque acho que através do desenho se vê o corpo na história. E se vê incrustada a história do corpo também, né? Então, eu colocaria isso. Que um assunto em comum, a epistemologia do corpo aborda essas duas dimensões do conhecimento, tanto das ciências do desporto, como a gente chama ainda, não é antigo, mas enfim, quanto as ciências humanas, né? É o espaço de intersecção. Mas em si, a pergunta foi qual você mais gosta do personagem? Eu fui capcioso na hora de responder, porque eu não tenho coragem de responder essa questão. Eu não saberia dizer. Eu sou um cara que pratica calistenia em casa, eu gosto da prática física. Se chama ordalho, uma experiência de intensidade. Que ao mesmo tempo eu adoro história. Dialogo muito com a minha esposa, que é historiadora. Dialogo no nível acadêmico, dialogo com os colegas que são, né, do doutorado. Dialogo com os colegas que estão conosco na escola. Eu gosto da história na sua amplitude, mas eu gosto de prática física. Sou aquele cara que gosta de discutir também, assim, resultado do futebol. Embora tenha minhas críticas, né? O futebol é muito mercadologizado, enfim. Eu não saberia responder. Essa eu vou dizer que eu não saberia responder. Bom, mas professor, então, eu queria muito agora poder dizer que eu queria mais falar sobre um pouquinho, entrar no assunto não só do professor Tomé, mas sim do Tomé como pessoa, o Tomé Mendes Ribeiro. E eu queria muito saber, Tomé por Tomé, qual das turmas que você seleciona? Você falou que você seleciona para o primeiro ano e para o segundo, tanto do diurno quanto do noturno. Isso, no caso, uma turma do noturno, que é o primeiro ano, né, 101 noturno, 2 turmas do diurno, né, 101, e 2 turmas segundo ano do diurno também. Sim. Qual delas você acha que você mais se dá bem, sim, no seu estilo de aula? Nem um pouco nepotista. Essa resposta eu acho que já está de alguma maneira prescrita, né? Eu sou regente da turma 202 matutino da Escola Walter Fontana, é 2024. É os guri. Essa frase é emblemática. Eu vejo uma afinidade muito grande, pelo menos da minha proposta e personalidade com eles. Porque a turma 202, cada turma eu vejo o seu valor e as suas características na minúscula. Porque eu também sou pai, né? Então, assim, em cada filho você vê uma característica de personalidade. Mas sempre tem algum que tem a personalidade mais próxima da sua. E eu acho que, de alguma maneira, 202 tem uma personalidade próxima da minha, mas longe dos conflitos. Porque se fossem exatamente como eu, a gente ia brigar. Eu sou um cara um pouco competitivo, né, na esfera do convívio. Minha esposa fala muito isso e eu tento me policiar. Mas ali não, ali juntou a fome pelo conhecimento com a vontade por uma abordagem carismática. Então, assim, eu digo que me identifiquei por quê? Vamos trazer para uma eliminação as outras turmas. A 101 eu acho que é muito entusiasmada, às vezes até passa um pouquinho do ponto. E eu sempre digo isso para eles, né, a matutina. A 102 eu achava muito quieta, eles demoraram um pouco mais para se manifestar e eu gosto de diálogo. A 201, pelo mesmo motivo também, faltava diálogo, eu acho. E a 202 veio na medida certa porque as pessoas conseguem se manifestar, conseguem nas admoestações segurar a onda que a gente fala, galera, vamos esperar um pouco agora. E ao mesmo tempo, quando a gente traz uma proposta que é desafiadora e instigante, eles respondem. Com instigação, com entusiasmo, tentando fazer o seu melhor. É um duelo na equipe para tentar cada um dar o seu melhor, mostrar o seu melhor. E eu noto que isso daí é concomitante em todas as áreas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de vocês, né, para a Feira de Ciências. Aquele das chamas dançantes lá. Cara, é notável ver que existe esse entusiasmo também em outras disciplinas. Então, assim, é um perfil de turno. Eu acho que, como eu diria um termo brasileiro, né, bateu o santo, né? O santo bateu. Funciona. Por isso que eu poderia dizer, né, até por uma questão política, sou o regente de vocês, né, que eu sinto que tenho mais afinidade com a 202 por isso. Reuniu elementos que eu acho importantes para a mediação. E, pelo visto, estão me apurando, né, então. É isso aí. Até porque não existiria uma outra resposta, né? Senão a gente acabaria tendo que fazer uma química negativa. Bom, mas então agora uma pergunta agora séria e importante. Seus gostos, agora vamos por um gosto pessoal seu em si. Bom, ó, você é descendente de mais ou menos de que tipo de etnia? Etnia é esse tipo? Então, essa também é uma pergunta bem ampla.
Pelo lado do meu pai, ele é gaúcho. Eu sou descendente de portugueses e espanhóis. O sobrenome, né, Mendes Ribeiro, é um aportuguesamento do nome Mendes Rivera, né, que é da região de Extremadura, na costa da Espanha. Pelo lado do meu pai ainda, uma parte da família da mãe dele é descendente de italianos, que são Alácia Tedeschi, né? Mas esses nomes no patriarcado brasileiro, quando a mulher casa, ela vira um patrimônio do homem. Triste isso, mas é o atestado jurídico. É como diz lá, a mulher está no patrimônio do homem, dentro da circunstância jurídica ela perde o nome. O nome da minha avó se perdeu. Então o meu nome italiano lá no fundo, que tem uma gotinha lá, sumiu. Então eu tenho descendência portuguesa e espanhola, mas também italiana, do lado do meu pai. Nele é mais nítido, porque meu pai é um rapaz, né, cabelos negros, mas os olhos bem azuis, pele branca, tudo assim, uma etnia bem correspondente ao perfil de muitas pessoas aqui da cidade de Concórdia. Eu já nasci mais moreno como a minha mãe, então pelo lado materno eu tenho descendência indígena e negra, né? Portuguesa também. O nosso nome de família é Vieira do Nascimento. E dentro desse Vieira do Nascimento tem a absorção de uma família indígena, que foi a da minha tataravó, provavelmente da tribo dos Cariri, na Paraíba, que casou com um capitão, e ao casar com o capitão eram aqueles casamentos arranjados, né? A minha mãe conta muito que uma das vó dela era bem índia, assim, tinha bastante crenças, cosmovisões, superstições, enfim, e muito foi herdado na família. Então eu sou uma mescla, como bom cidadão brasileiro, né, da miscigenação brasileira. Elementos portugueses, ibéricos, né, portugueses e espanhóis, mas também negros e indígenas, né? Principalmente indígenas. É por isso que a minha fisionomia tem essas características. Eu sou mais parecido com a minha mãe. Por conta disso, até acontece um fator inusitado. Eu dou aula no Planalto, né, que é um distrito aqui da cidade. E alguns pais já perguntaram se eu era cigano. E eu digo, não sou cigano, não que eu saiba, né? Mas assim, o cigano é uma coisa interessante. Quando a gente estuda antropologia e história, os ciganos, eles são da região da Romênia. Eles são um povo chamado Romani, né? E eles têm etnias plurais, muito misturadas. Na França, eles eram chamados de egípcios, ou egipci. Por isso que o termo em francês foi absorvido para o inglês e virou gypsy. Gypsy é o cigano, né? O cigano inglês, que está fazendo muito sucesso agora com a série Peaky Blinders, né? E você percebe que os gypsy, né? Os ciganos, eles têm uma etnia muito disseminada em aparições. Tem gente que é branca de olho azul, tem gente que é morena, tem gente miscigenada, mix. Então, assim, é curioso que eles tenham me chamado de cigano, sendo que, na verdade, a forma mais correspondente de um estereótipo, né, de um rótulo para dizer qual seria a minha etnia, caberia perfeitamente, combina com cigano, né? Embora não seja, não que eu saiba. E isso daí reflete uma outra reflexão minha aqui, só para encerrar essa questão. A cidade de Concórdia ainda tem um perfil um pouquinho conservador sobre isso, né? Eles olham a tua fisionomia e julgam rapidamente. Então, assim, a questão étnica, eles tentam meio que pensar com a família deles, assim, mas de qual família será que esse cara é? Não é daqui. Mas da onde que ele veio? O que será que ele é? Então, assim, eu acho que isso também, através da educação, da escola, eu estou tentando trabalhar com os alunos, trazendo o maior número possível de povos, para eles verem como todos são importantes e contribuintes para a cultura mundial, talvez dirimindo um pouco essa noção conservadora. Então, professor, agora eu quero declarar que foi uma alegria imensa da minha parte ter entrevistado você. Foi muito bom. A equipe também deve ter gostado bastante. Você é uma pessoa que transborda muito conhecimento em si. Então, para você ter uma ideia de quanto que eu te admiro, atrás de você me sinto um gênio. Sai fora. E é clássico, Lepo. Lepo. Então, como fãs finais aqui, então uma despedida então para os nossos telespectadores. Você tem alguma mensagem em si, como Tomé Mendes Ribeiro, como advogado, como professor? Uma mensagem que você deixaria para eles? Mensagem olhando para lá, por favor. Vou ter que repetir as palavras, né, do meu professor ídolo, né? Sociedade dos Poetas Mortos. Carpe diem. Aproveite o momento. Cada momento da vida é singular. Outras pessoas antes de vocês também foram jovens, respiraram as mesmas emoções, as mesmas expectativas, tiveram sonhos, decepções, se levantaram e caíram muitas vezes. Mas não deixem de aproveitar os momentos. Não se deixem cair na armadilha dos nossos tempos atuais. É
essa geração apática, indiferente, chamada neném. Aproveitem para estudar, aproveitem para se instruir, aproveitem para praticar esporte, aproveitem para trabalhar e vivam intensamente. A vida é um palco doloroso, mas ainda assim um palco. Brilhem nele. Então, pessoal, foi isso. Muito bom que vocês tenham assistido isso. Até a próxima e tchau!